Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Manhwas Brasil 103. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Além disso, adoramos ler os comentários de vocês. Deixe sua opinião ou sugira temas para nossos próximos vídeos. Queremos muito saber o que você pensa. Então, não perca tempo. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu comentário para fazermos deste canal um espaço ainda mais incrível para todos os fãs de Manhwas. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Vamos juntos explorar o mundo dos Manhwas. Era um mundo misterioso. Essa escuridão é como uma cobra venenosa que também observa sua presa, esperando por uma oportunidade. Onde os tipos mais altos de predadores frequentemente podem se disfarçar como os mais inofensivos, se você não prestar atenção, eles aproveitarão isso. Vampiros, lobisomens, fantasmas, ciborgues, marionetes, eles estão em toda parte neste mundo, até mesmo no sangue humano. É o lar de todas as criaturas mais aterrorizantes imagináveis. Neste mundo, o personagem principal é apenas um aprendiz em uma farmácia comum. Ele deve sempre permanecer calmo, porque se mostrar o menor medo, a escuridão o consumirá. Esta é a verdade que ele chegou após 2 anos viajando por este mundo. Durante esses 2 anos, ele fez apenas uma coisa. De repente, uma voz chamou o personagem principal. Ei, Linen, está na hora. Vá pendurar a lâmpada lá fora e se prepare para abrir a loja. Linen disse que estava indo agora mesmo. Logo após isso, seus olhos brilharam e ele viu caixas de diálogo. Elas diziam: você recebeu uma tarefa do seu professor, Bloodsoul Maniac. Prepare-se para a abertura da loja e pendure a lâmpada de chuveiro na porta. Recompensas da missão: 10 moedas de caveira, 5 pontos de experiência básica, 100 ml de sangue humano puro. Linen ficou um pouco surpreso ao finalmente ver o sistema 2 anos após chegar a este mundo. Ele se levantou da cadeira e disse que não havia tempo para lidar com isso. Era preciso ir a todo custo cumprir a tarefa do professor. Linen abriu a porta e viu o professor, que parecia um enorme açougueiro, parado na entrada segurando o cadáver de alguém nas mãos. Linen pensou que poderia ter desmaiado de susto se tivesse visto isso no passado, mas agora ele já estava acostumado. 2 anos atrás, o professor foi quem salvou Linen. Em troca, ele começou a estudar medicina com ele e ajudar nos negócios. Esse tipo de vida é um pouco monótono, mas não há do que reclamar. Afinal, ser capaz de sobreviver neste mundo já é considerado um milagre. Linen acendeu um fósforo na lâmpada. Pingou sangue e espíritos malignos começaram a rodopiar ao redor dela. Ele saiu e pendurou a lâmpada. Uma caixa de diálogo apareceu indicando que você recebeu 10 moedas de caveira, 5 pontos de experiência básica e 100 ml de sangue humano. Ah, essa foi fácil, pensou ele. De repente, uma velha com um manto preto se virou para o personagem principal. Em suas mãos estava uma lâmpada feita de pele humana. Ela se voltou para o rapaz e disse: bom dia, e também pediu por algum lixo que não fosse necessário. A caixa de diálogo apareceu. Lembre-se de que catadores estão atrás de carne humana. Sua tarefa adicional: compartilhe lixo inútil. Recompensa: favor do catador mais 10. Plus mais 20 moedas de caveira. Recompensa do catador 1. Linen pediu para ela esperar um pouco e pensou que seria melhor se livrar dela o mais rápido possível. Linen pegou um saco com algo se mexendo dentro e deu para a velha. Ela agradeceu a ele. A caixa de diálogo apareceu. Você recebeu a recompensa: favor do catador plus mais 10. Moedas de caveira mais 20. A velha disse que Linen era muito gentil e deu a ele uma recompensa. Ela colocou 2 dedos em seus olhos, os apertou até que saíssem e então deu a ele. Uma caixa de diálogo apareceu. Você pode escolher aceitar ou não aceitar esta recompensa. Se rejeitar, receberá menos 50 pontos de favor do catador. O personagem principal sorriu nervosamente e disse que aceitaria. Depois disso, a velha se virou e foi embora. Uma caixa de diálogo apareceu. Você recebeu a recompensa do catador: um olho de alfaiate, um olho de açougueiro, favor do catador plus mais 20. O personagem principal exalou e voltou para a casa. Ele disse: eu ouvi do mestre no passado que há uma loja de alfaiate e uma de açougueiro nas proximidades. Na loja de alfaiate, eles costuram com pele humana e na de açougueiro, eles vendem carne humana. O que o catador acabou de me dar são os olhos de ambos os lojistas. Há uma regra neste mundo: nunca ouse ofender uma criatura das trevas. O professor ainda está ocupado, então por que não estudar o sistema? O personagem principal chama a janela do sistema, nomeada Lynette. 17 anos, nível 2, raça: humano, força 3, agilidade 4, inteligência 7, físico 3, habilidades básicas: economia doméstica média 900 de 1000, produção de drogas inicial 2100, moedas de caveira 100, reputação nenhuma, descrição: um assistente desconhecido da farmácia Bloodsoul, fraco, mas inteligente e jovem, um humano do sexo masculino. Ele já vive neste mundo há 2 anos, mas você nunca pode prever em que ponto ele pode morrer. Linen olhou para a janela de status e pensou que parecia semelhante às encontradas em videogames. Ele pensou que, contanto que completasse as tarefas, seus
atributos e habilidades aumentariam, assim, a chance de sobrevivência também aumentaria. De repente, a porta do quarto se abriu. O mestre da farmácia estava parado na entrada com um saco ensanguentado. Ele disse que sairia por um tempo e retornaria em 2 dias. Ele disse para manter um olho na farmácia e não esquecer de fechar as portas, para não deixar nenhum ladrão roubar nada. A janela de status do professor se abriu. Bloodsoul Maniac, raça, monstro costurador, nível, desconhecido, atributos, legal e malvado, força de combate. Não tente provocá-lo, descrição. Proprietário da farmácia Bloodsoul na Travessa da Alma Errante, habilidoso em realizar todos os tipos de operações. Além de operações, ele também tem alguns negócios interessantes. Uma janela do sistema com uma nova tarefa apareceu na frente de Linen. Você recebeu uma tarefa do seu professor, Bloodsoul Maniac. Cuide da loja. Recompensa pela conclusão. 50 moedas de caveira, 100 pontos de experiência básica, uma recompensa especial. Nesta janela do sistema, uma linha para falhar na missão também apareceu. O estoque de suprimentos da farmácia poderia usar mais partes. Linen perguntou ao professor se havia mais alguma coisa que valesse a pena prestar atenção. O professor pensou por um momento e então disse: se eles tiverem dinheiro, aceite. Se não tiverem, então aceite algo de valor equivalente em troca. E se não tiverem dinheiro e não quiserem pagar, então pegue este item e pegue você mesmo. O professor entregou a Linen o item e a janela de status do item apareceu. Lâmina de serra de Bloodsoul, condição: excelente, nível, desconhecido, proprietário, Bloodsoul Maniac. Descrição: faca de desossa frequentemente usada pelo proprietário da farmácia Bloodsoul. Sua lâmina é afiada e pode cortar carne e almas sem obstáculos. Depois de usar esta faca por um certo tempo, você terá um desejo irresistível de cortar coisas. Linen aceitou a lâmina de serra, muito grato. O professor disse: não se esqueça de alimentar o pequeno bebê depois de fechar a loja. Meu pequeno bebê não come há muito tempo. A janela do sistema apareceu. Você recebeu uma tarefa do professor. Organize os medicamentos vencidos e alimente o pequeno bebê no quintal. Recompensas pela conclusão da missão: 10 moedas de caveira, menos 10 pontos de favor do pequeno bebê, mais um em economia doméstica. Finalmente, o professor se virou e disse: não importa quais sons você ouvir lá fora, você não pode sair do alcance da lâmpada da alma. Mesmo que alguém peça ajuda, ignore. Não se esqueça de fechar suas portas e janelas à noite, não importa quem chame você. Fique quieto. Se alguém entrar, mate-os. O professor deixou o prédio. Linen coçou a cabeça e pensou que os próximos 2 dias seriam terríveis. Depois disso, Linen, com a faca que o professor lhe deu, sentou-se à mesa e ouviu o tic-tac do relógio. Em um ponto, o relógio tocou e alguém bateu na porta. Do lado de fora da porta, perguntaram se o dono da farmácia ainda estava lá. A mão do demônio era uma enorme lâmina ensanguentada porque ele estava protegido pela lâmpada da alma. Espíritos vagantes comuns não ousariam tocar nele, e mesmo que o fizessem, ele poderia suprimi-los usando o poder da lâmpada da alma. Mas também existem aqueles caras extremamente malignos. Para eles, neste mundo, as regras não existem realmente. O demônio entrou segurando o olho que havia sido arrancado e começou a ficar bravo, dizendo que a velha havia arrancado um de seus olhos por causa de alguma besteira, e da próxima vez que a encontrasse seria diferente. Porco entrou e se sentou, olhando para Linen, perguntou ao herói onde estava seu chefe e que sairia para vender-lhe um novo olho. Ele trocaria por uma boa caça. Linen respondeu calmamente que o professor estava fora e que ele o ajudaria com isso. Um sinal vermelho apareceu com a descrição: tarefa do demônio. Cabeça de porco. Ajude o homem gordo a encontrar um olho adequado. Sua recompensa: mais 50 moedas esqueléticas, mais sinuenta experiência de cura, mais 20 bênçãos demoníacas, mais um recompensa especial. Porco franziu a testa e olhou para ele, perguntando novamente. Um sinal vermelho piscou indicando que a chance de perigo havia aumentado para 89%. Eles se olharam em silêncio, e Porco ainda concordou, dizendo que nesse caso ele deveria fazê-lo. Linen concordou. Felizmente, ele não mentiu sobre a partida do professor, caso contrário, se suspeitasse de uma mentira, definitivamente atacaria. Linen ficou de costas para o demônio segurando um frasco de líquido vermelho e olhos dentro dele. Vários desses frascos estavam colocados à sua frente. Ele disse que tinham olhos humanos, olhos de porco, olhos da morte, olhos de morcego e olhos de boneca de sangue, com preços variando de olho para olho e o que ele queria com isso. Porco ficou na frente dele com a língua pendurada para fora da boca e respondeu que seu olho serviria muito bem. Linen apontou um dedo para si mesmo, perguntando novamente. Outro sinal vermelho apareceu com a descrição: saúde de Linen, menos 10, e a chance de perigo aumentou para 91%. Porco apontou um dedo afirmativo para ele, dizendo: sim, por que você não vende? Linen desviou o olhar silenciosamente para o lado, levantando a mão ao rosto, enfiou os dedos na órbita ocular, enquanto Porco olhava boquiaberto para ele. Ele arrancou seu próprio olho. Um sinal vermelho que dizia: Jin, comunicação com o corpo do anfitrião foi perdida. Jing, o órgão está faltando. No braço de Linen estava seu próprio olho que ele acabara de arrancar. Ele disse que custaria 200 moedas esqueléticas, e se o olho servisse, nesse caso não haveria reembolso. Porco ficou indignado, dizendo que isso não
podia ser, era impossível. A saúde do demônio caiu para -20. Ele se lembrou de como a velha havia removido seu olho. Quando ela fez isso, ele sentiu uma dor insuportável. E Linen, uma pessoa comum, arrancou seu olho sem mudar a expressão. Um sinal apareceu. Jing, a chance de perigo caiu para 50%. Linen ficou na frente dele com um olho nas mãos. E Porco continuou olhando chocado. Ele decidiu que Linen não podia ser humano e que o lojista o transformara em um monstro. Porco desviou o olhar, dizendo que não precisava do olho dele, precisava do próprio. E infelizmente não o tinham. A chance de perigo caiu para 45%. Linen colocou seu olho na órbita sangrenta, recolocando-o no lugar. Ele olhou atentamente para o porco, coçando a parte de trás da cabeça. Ele sabia qual olho escolheria para ele. O demônio ficou surpreso com suas palavras, exclamando. Linen estendeu uma palma aberta na frente dele, na qual estava um globo ocular da cor de um olho de porco. Ele perguntou se era o mesmo olho. Porco se perguntou de onde tinha vindo. Ele olhou para baixo, para o olho na palma da mão de Linen, que esticou os lábios em um pequeno sorriso, levando a mão ao olho ferido. Ele encontrou uma avó bondosa naquela manhã, que decidiu lhe dar um brinquedo assim. Ele deixou seu olho cair na mesa. Porco olhou para ele estupefato. Esse catador era um verdadeiro monstro que poderia facilmente arrancar sua cabeça. Então, ela realmente havia dado seu olho a um aprendiz comum. A saúde do demônio caiu para -30. Linen riu baixinho. Houve uma notificação de que a chance de perigo havia diminuído para 20%. Porco perguntou como ele poderia oferecer um olho a ele quando a velha o deu a Linen. O boticário respondeu que ela não deu de presente, mas vendeu. Seu preço foi de 200 moedas esqueléticas. O jovem dobrou 3 dedos na mão, mostrando a Porco o número 2. O demônio raciocinou consigo mesmo que Linen aparentemente não tinha medo da raiva da velha, e com esses pensamentos, concordou em comprar de volta seu próprio olho. Ele puxou a bolsa, derramando algumas moedas de ouro na mesa com um clangor. Elas caíram na frente de Linen. A chance de perigo caiu para 10%. Linen sorriu ligeiramente enquanto ajustava as luvas. Ele disse ao demônio que isso seria resolvido, especificando onde poderia recolocar seu olho, aqui na mesa de operações. Porco franziu um pouco a testa e respondeu que deveria fazer isso ali mesmo. O demônio pensou que o garoto devia estar brincando. Quem ousaria ir para a faca do boticário da Wandering Souls Lane? Linen ficou na frente de Porco e disse para ele manter a cabeça reta e não se mover. Se doesse, ele poderia gritar. Porco soltou um grito indignado com suas palavras, respondendo se ele realmente achava que ele tinha medo de dor. Linen tirou uma enorme faca afiada na frente dele, fazendo o demônio imediatamente saltar. O boticário passou a ponta da lâmina sobre a chama da vela. Porco imediatamente estremeceu, sua bravata desaparecida. Ele se deitou com a cabeça em uma pequena mesa. Ele realmente precisava de uma faca para inserir o olho? Linen tirou uma enorme faca, passando os dedos por ela. Ele disse que seu olho estava coberto de coágulos sanguíneos e pequenas pedras. Linen perguntou se ele deixaria ajudá-lo a limpá-lo. Ele acrescentou que esse serviço era absolutamente gratuito. O demônio hesitou, olhando para o boticário com horror, dizendo-lhe para esperar 1 minuto. A saúde do demônio caiu para -10. Linen se aproximou de Porco, levantou a faca sobre ele e começou a abrir a órbita ocular vazia. A cada vez, sua habilidade com a faca aumentava em 1, notificando-o 3 vezes. Linen exalou, enxugando o suor da testa. Ele disse que estavam quase prontos. O boticário pensou consigo mesmo que o estranho era que sua habilidade com a faca havia aumentado, não a experiência em realizar cirurgias. Linen sorriu friamente enquanto segurava o olho rasgado com pinças. Ele disse a Porco que estava prestes a recolocar seu olho. Porco estava deitado ali e continuava a tremer na frente dele. Sem prestar muita atenção nisso, o boticário continuou calmamente a dizer-lhe para não se mover. Caso contrário, ele poderia inseri-lo ao contrário. Porco parecia já estar inconsciente, seu único olho revirando e espumando pela boca na mesa. Linen se lembrou de que havia esquecido de usar anestesia e parecia ter esquecido disso quando estava costurando a boneca. O boticário abriu as mãos, olhando para o paciente à sua frente. Não importava de qualquer maneira. Porco, de repente, abriu o olho, olhando para o frasco que Linen segurava. Dizia 500 e... Parece que o demônio descobriu exatamente o que Linen estava segurando. O garoto olhou para baixo, surpreso por ele ainda não ter desmaiado, e disse que, para ele entender, aquilo era uma cola especial que manteria seu olho. Ela prevenia a perda ocular junto com gotas regeneradoras especiais, garantindo 95% de sucesso na operação. O demônio apontou um dedo irritado para a órbita ocular vazia, dizendo-lhe para calar a boca e continuar com o trabalho, pois ele não podia mais estar ali. Linen sorriu sinistramente e respondeu: certo, certo, eu vou deixá-lo ir o mais rápido possível. Ele pegou um cotonete em uma mão e um globo ocular na outra, espalhando cola nele. Ele abriu a pálpebra com uma mão, empurrando-a o mais aberto possível, e colocou o olho na órbita, empurrando-o para dentro com um sorriso ainda mais sanguinário. Linen acrescentou que ele deveria confiar nele, porque era um profissional de alto nível. A saúde do demônio caiu mais menos 20. Linen pegou um grande martelo na mão. Porco, vendo isso, ficou de olhos arregalados e perguntou por que o boticário havia pegado o martelo. Linen levantou-o sobre a cabeça, ainda segurando a pálpebra aberta com a outra mão, e disse: o demônio gritou alto. Linen disse que foi
apenas um pequeno erro médico e que ele estava disposto a consertar tudo completamente de graça. O boticário pegou o martelo novamente e bateu no demônio mais uma vez. Pig gritou de horror, dizendo que estava muito assustado e repetiu várias vezes que não podia mais ficar perto dele. A saúde do demônio caiu -20 novamente e com a próxima batida caiu mais -20. Linen levantou o martelo sobre a cabeça. Pig pediu para ele parar. O boticário franziu a testa e apertou os dentes, dizendo para ele não se mexer, pois como médico, era responsável por sua saúde. Ele continuou martelando sem parar. Precisava garantir que cada um de seus pacientes permanecesse são e salvo. Depois de um tempo, ele finalmente terminou. Pig estava inconsciente não muito longe dele, tremendo no chão. Linen estava sentado em sua mesa preenchendo uma revista. Uma notificação apareceu indicando que ele havia completado a tarefa e recebido uma recompensa. Mais 50 moedas de crânio, mais 50 de experiência de cura e uma narada especial. A próxima tabela falava de uma observação. Por alguma razão desconhecida, o senso de gratidão do demônio de cabeça de porco se transformou em medo intenso durante a operação. Então ele ganhou o medo do demônio de cabeça de porco mais 50. Linen bateu o dedo indicador na mesa, com um monte de pílulas e um frasco de poção verde ao lado de sua mão. Ele disse ao demônio para tomar essas 2 vezes ao dia, uma dentro da outra aplicada por cima, assim a visão deveria ser completamente restaurada em 2 dias. Linen pairou sobre Pig com um sorriso sinistro, segurando um papel nas mãos. Ele disse que o custo total era de 546 moedas de crânio. Se não houvesse problemas, ele precisava assinar e deixar sua impressão digital no contrato. Pig o encarou chocado, com os olhos arregalados. Ele não conseguia entender e repetiu sobre a mão. Uma impressão digital. Linen disse para ele não se preocupar que ele ajudaria. Ele mergulhou o dedo indicador na órbita ocular ensanguentada, sujando a ponta do dedo com sangue. Pig imediatamente gritou de dor. O boticário assinou no lugar dele com o dedo ensanguentado. Pig largou o saco de moedas na frente do boticário. O demônio continuava tremendo, segurando a mão na pálpebra ensanguentada. Ele perguntou ainda tremendo se podia ir embora. O boticário abriu o saco, mexendo nas moedas, e respondeu que claro que ele podia ir. Uma sinalização piscou indicando que ele havia aberto a missão adicional do demônio de cabeça de porco, outro estômago. Ele recebeu uma recompensa por completar a tarefa. Mais 50 moedas de esqueleto, mais 50 de experiência de cura e uma função de diagnóstico visual foi aberta. Ele olhou atentamente para o demônio, dizendo para esperar. Pig imediatamente congelou no lugar, com medo de olhar para trás, perguntando o que estava acontecendo novamente. Linen respondeu que viu algo dentro dele, notou outro problema e aconselhou ficar e fazer o diagnóstico novamente. O demônio o encarou chocado, gritando que ele estava enganando-o, e o demônio não gostava de mentiras. Ele se virou para ela, deixando qualquer respiração feroz. Linen respondeu calmamente que era um médico e não podia mentir para seus pacientes. Se encontrasse um problema e não dissesse, seria um erro médico. O demônio o encarou em silêncio. Ele concordou, sentando-se novamente, dizendo que confiaria nele desta vez, mas se ele mentisse, nunca o perdoaria. Linen colocou 2 dedos no braço de Pig, dizendo que estava medindo seu pulso. Durante a medição do pulso, uma notificação apareceu indicando que ele havia aprendido a experiência de cura mais uma vez, totalizando 3 vezes. Linen ficou tenso, e o demônio junto com ele. O boticário não disse nada quando o demônio ficou nervoso pela primeira vez e perguntou se realmente havia um problema. Linen respondeu que o problema não era muito sério, mas também não era muito simples. Tudo dependia de como ele se sentia sobre isso. O demônio perguntou ansiosamente qual era o problema. Linen respondeu que o problema era ectópico. Havia um sorriso sinistro em seu rosto. O demônio imediatamente se tensionou, assustado. Ambos ficaram em silêncio, olhando um para o outro. O demônio ficou furioso, perguntando o que ele quis dizer com gravidez ectópica. Ele realmente disse a ele sobre uma gravidez ectópica? Ele era um homem. Linen recuou um pouco enquanto observava o demônio se enfurecer. O boticário acrescentou que podia dizer pelo pulso dele e nunca errava. Ele disse que cuidaria dele com certeza. Pig continuou gritando furiosamente, agarrando-o pela gola e dizendo que ele era um homem e não podia ter um útero. Linen respondeu que era por isso que ele disse que era uma gravidez ectópica e a ausência de um útero não melhorava a situação. Ele precisava de uma grande cirurgia de redesignação sexual, pílulas hormonais e mais. Pig não podia mais ouvi-lo. Disse para ele parar imediatamente e calar a boca. Ele pulou da cadeira, batendo a palma na mesa. O demônio segurou o rosto com as mãos, exalando pesadamente. Ambos ficaram em silêncio por um momento. Linen foi o primeiro a falar e perguntou o que ele estava pensando. O demônio respondeu irritado que estava pensando em como cortá-lo em pedaços. Linen não prestou atenção e continuou, dizendo para ele tirar essas bobagens da cabeça e perguntando se recentemente sentiu inchaço e dor abdominal, secura e vômito, perda de apetite e se houve algum sangramento. Pig estava extremamente irritado e gritou novamente sobre como ele ainda estava se sentindo mal, como ele poderia ter sangramento. Linen coçou a bochecha pensativo. Ele continuou sua pergunta, perguntando se havia outros sintomas, se ele sentia mais alguma coisa. Pig desviou o olhar e disse que só tinha dor de estômago e nunca comia comida lixo para fazer tal pergunta. Linen franziu as sobrancelhas seriamente
rapidamente e perguntou quando começou. O demônio respondeu que foi há 1 mês. Linen exclamou perguntando se ele realmente comia algo insalubre todos os dias. O boticário continuou sua pergunta, perguntando quando ele acasalou pela última vez, se havia maus hábitos em sua vida, como muita experiência com diferentes porcos ou outras criaturas. Pig pulou indignado, se perguntando se ele ousaria perguntar novamente. Saliva voava de sua boca devido à raiva e Linen apenas conseguiu se afastar um pouco. Ele decidiu deixar a questão de lado e seguir para a próxima. Linen, sorrindo, esclareceu o que ele sentiu durante o último acasalamento, como a intensa dor de rompimento. Pig não aguentava mais essa zombaria. Pulou e disse que já tinha suportado tudo isso por muito tempo e que o médico deveria explicar-lhe o que era essa lacuna com dor severa. Pig agarrou seus ombros e o sacudiu violentamente, fazendo a cabeça de Linen girar. Ele continuou com raiva, repetindo de que tipo de rompimento ele estava falando com tanta dor extrema. Linen tentou acalmá-lo um pouco, dizendo que era apenas um processo de tratamento e que era tudo para seu próprio bem. A boca de Pig estava fumegando de raiva. Linen continuou e disse que ele não queria acabar ficando seriamente doente, certo? Eles ficaram em silêncio por um tempo e Pig se acalmou um pouco. O demônio sentou-se de volta à mesa, apontando um dedo para ele e falando sobre dar-lhe uma última chance. Ele bateu o punho na mesa e disse para ele continuar rapidamente. Linen se surpreendeu um pouco. Uma notificação apareceu indicando que ele havia recebido 3 vezes a experiência de pacificação mais 1. Linen sorriu ao se inclinar sobre a mesa. Ele pigarreou e continuou dizendo que, com base no que havia dito antes, a concepção ocorreu de uma maneira não convencional e, muito provavelmente, ele havia comido algo que contribuiu para isso. Essa coisa foi capaz de distorcer sua estrutura interna. Linen flexionou a garganta levemente enquanto explicava essas coisas ao demônio. Ele apontou um dedo para ele, dizendo que isso aparentemente o levou indiretamente à gravidez. O demônio cerrou o punho perguntando sobre concepção indireta. Linen continuou esclarecendo que ele estava tendo problemas para comer ultimamente. Não importa o quanto comesse, ainda estava com fome. Ele perguntou se o demônio frequentemente sentia fome. Pig ficou um pouco surpreso ao perguntar como Linen descobriu isso. O médico começou a listar círculos negros sob os olhos, rosto pálido, mãos frias. Linen colocou uma grande bacia de água na frente dele. Todos esses sintomas, em sua opinião, indicavam que um espírito maligno estava parasitando dentro dele. Em sua mão, Linen segurava um jarro que parecia um pequeno pintinho com pupilas vermelhas e cor azul. Uma poção roxa estava saindo do bico. Linen explicou que era uma poção mágica. Ele a adicionou ao jarro de água. Linen ordenou que ele mergulhasse a mão nele. Linen acrescentou que isso os ajudaria a ele sentir uma agitação no fundo do estômago. O demônio agarrou isso dizendo que estava prestes a explodir. Linen imediatamente pegou a marreta, balançando-a e acertando o demônio. Pig imediatamente voou de trás da mesa, voando para trás. Linen jogou a marreta de lado. Pig estava deitado no chão com a língua pendurada para fora da boca e os olhos revirados na cabeça. Ele me perguntou o que era. Linen respondeu que o diagnóstico inicial era de uma gravidez ectópica de tipo parasitário, mas o feto dentro ainda não estava totalmente formado. Mas ele teve a sorte de encontrar Lenin, segundo as próprias palavras do médico. Pig imediatamente começou a chorar, abraçando as pernas do médico e dizendo que seu comportamento com ele inicialmente foi muito agressivo. O demônio disse para ele não levar para o lado pessoal e implorou para ter misericórdia de Linen e ajudá-lo. Linen ponderou se aquilo era uma verdadeira luta de essência com um espírito maligno. Então não era grande coisa, mas um espírito maligno estava crescendo dentro dele e havia uma maneira de combatê-lo. Linen especulou se deveria parar de tentar ou tentar consertar as coisas. Ele perguntou ao demônio à sua frente se ele se lembrava de ter comido algo que não estava acostumado. Pig imediatamente assentiu, estendendo o dedo indicador e respondeu que havia comido um bebê na rua 1 mês atrás, mas naquela época ele estava comendo de tudo e não estava satisfeito. Então não considerou isso como comido. O demônio olhou para longe, com a língua pendurada. Ele continuou dizendo que só come carne de porco e restos humanos. Linen ponderou enquanto anotava suas palavras em um caderno. Ele disse que teria que ver o que estava dentro e ordenou que o seguissem. Pig perguntou para onde estavam indo. Linen respondeu com um sorriso no rosto que estavam indo para a sala de operação e Pig imediatamente estremeceu. Uma imagem terrível de algo sendo cortado com um enorme cutelo passou pela sua mente. Ele pensou no sangue e perguntou novamente se eles realmente iam para a sangrenta sala de operações. Eles acabaram na sala de operação. Pig estava deitado na mesa, despido até as calças. Ganchos e forquilhas pendiam do teto acima. Linen ligou a luz acima dele, não como uma lâmpada, mas como um enorme olho vermelho. O demônio perguntou se aquilo era realmente necessário e se o diagnóstico estava 100% correto. Linen tirou as ferramentas cobertas por um pano. Ele respondeu que a única maneira de saber se havia ou não um espírito maligno dentro dele era fazer uma autópsia em seu estômago. Se encontrassem e cortassem, poderiam se livrar dele. Linen sacou uma enorme faca afiada. Vendo isso, Pig começou a ressentir-se e a dizer que mais um pouco e ele o cortaria. O demônio olhou ao redor. Os cadáveres de várias criaturas estavam pendurados em todos os lugares, suspensos pelas pernas, alguns à frente, com alguém parado próximo. Ele ficou
ficou instantaneamente horrorizado. Ele continuou dizendo que costumava abater porcos, mas agora ele mesmo estava sob a faca, o que era um desastre para ele. O demônio estava ficando nervoso, perguntando-lhe quanto tempo ele iria demorar e pedindo para começar logo. Linen estava ao lado de sua maca. Ele concordou em resposta ao seu pedido, cortando uma cabeça de água com uma faca. Ele segurou-a na frente dele, apontando para Pig. Linen perguntou se ele estava pronto. O demônio hesitou ao ver a ponta da faca. Linen coçou a têmpora pensativo, dizendo para ele esperar mais um minuto. O boticário rapidamente correu e pegou um marcador, marcando a barriga de Pig com uma cruz. Com um sorriso sinistro, ele levantou a faca sobre Pig. O pobre demônio estava tremendo e com medo. Linen disse que valia a pena tentar novamente e perguntou se ele estava pronto. O demônio respondeu hesitante que estava pronto. Linen apertou o botão vermelho e as mãos de Pig foram presas com algemas de ferro. Ele soltou um grito de descontentamento e disse ao médico para ser um pouco mais cuidadoso. Linen segurou a faca na frente dele, passando a lâmina e dizendo ao demônio para não gritar. Essas algemas eram para esse propósito, para que ele não se movesse e não atrapalhasse a operação. Pig perguntou, incerto, se Linen havia operado alguém antes dele. Linen respondeu que tinha visto seu professor matar um porco e, na sua opinião, provavelmente era algo parecido com uma operação. Então ele aconselhou o demônio a se acalmar e ter confiança em suas habilidades cirúrgicas. Linen tocou a ponta da faca com o dedo. O demônio imediatamente gritou e lutou, dizendo que não estava pronto e que Linen devia estar brincando. Linen ficou indignado em resposta e começou a falar sobre como ele já tinha afiado a faca, e ele começou a dizer não. Ele perguntou se o homem estava com medo de que sua barriga crescesse e o espírito maligno saísse. Linen o agarrou, levantando a faca sobre ele. Ele disse que tinham que fazer isso hoje. Pig tinha que fazer isso. Ele cortou a faca. Uma notificação apareceu dizendo que ele havia ganhado mais 10 de experiência com a faca 3 vezes. Pig estava com os olhos revirados, a língua pendurada para fora da boca. De repente ele gritou. Ele se virou para o médico. Linen estava segurando um coágulo carnoso incompreensível que exalava uma fumaça púrpura incompreensível. O médico o parabenizou e disse que a operação foi um sucesso. O pai e a filha estavam seguros. Um sinal com a descrição da criatura foi exibido. Era um bebê de sangue sem alma. Raça: espírito maligno. Característica: ações imprevisíveis. Nível 1. Descrição: espírito maligno infantil criado a partir de ressentimento e energia espiritual, que foi formado por absorver uma grande quantidade de energia animal. Uma vez totalmente formado, o espírito infantil devoraria a alma, carne e sangue do hospedeiro, e a alma da cabeça de porco se transformaria em um verdadeiro mal. Pig olhou para o ferimento em forma de cruz em seu estômago. Ele disse a Linen para costurá-lo imediatamente. Linen respondeu que certamente não era o melhor momento para falar sobre isso, mas ele deveria ter avisado que o custo da transação era de 300 moedas. Mas como era a primeira vez que fazia isso, ele daria um desconto de 20%, totalizando 240. O demônio o ignorou, começando a chorar e dizendo apenas para costurá-la o mais rápido possível. Linen respondeu que, claro, ele costuraria, mas ele teria que pagar mais 40 moedas. Ele poderia costurar o ferimento com linha de cânhamo, linha de lã, linha de algodão ou fio de aço. Linen pegou uma agulha e linha. Ele perguntou o que o demônio escolheria. No final, Pig olhou para trás para ele e disse que era a linha de cânhamo. Ele começou a gritar novamente e dizendo para Linen costurar o ferimento o mais rápido possível. Linen começou a enfiar a agulha cuidadosamente. Ele disse para ele se acalmar um pouco e deixá-lo começar logo. Linen começou a costurar o ferimento no estômago de Pig, amarrando um nó com um laço. Uma notificação apareceu 3 vezes, indicando que a experiência em habilidades de costura aumentou em mais um. Linen disse que tudo estava pronto, tirando um spray com algo incompreensível dentro e borrifando o ferimento de Pig com algo verde. Pig olhou para o seu estômago costurado. Linen disse com um sorriso no rosto que a operação foi um sucesso. Um sinal apareceu dizendo que Linen havia completado uma tarefa adicional e aqui estava sua recompensa. Mais 50 moedas esqueléticas, mais 50 de experiência cirúrgica, mais 50 de nova experiência. Ele também recebeu mais 200 de medo do demônio Pig-Headed e sua popularidade na Wandering Souls Lane aumentou em 10%. Linen apontou para o bebê sinistro e acrescentou que a filha de Pig também estava bem, embora fosse um espírito maligno, mas se ele tentasse criá-la, Pig não esperou para ouvir o que Linen ia dizer, mas imediatamente fugiu, espalhando muitas moedas de ouro em seu rastro. Linen gritou atrás dele que ele havia esquecido sua filha, mas Pig já havia fugido dizendo que não precisava dela e que ele poderia ficar com ela, e todo o dinheiro também era dele. Lenin, com a criatura nos braços, tentou alcançar Pig e respondeu que ele era apenas um boticário e não lidava com crianças, e o demônio não poderia simplesmente deixar o que ele deu à luz. Linen acrescentou que ele prometeu dar-lhe anestesia da próxima vez, e ainda assim pegar sua filha. Pig, no entanto, não estava particularmente interessado e se apressou para longe. Linen olhou para a criatura em seus braços e se perguntou o que deveria fazer agora. Ele disse que infelizmente poderia deixá-la aqui, mas apenas temporariamente. Quando o professor voltasse, ele a cortaria em pedaços e comeria junto com o vinho. O bebê parecia entender perfeitamente o que acabara de ouvir.
Linen colocou as mãos nos pingos, enterrando o olho 3 vezes, aumentando a recuperação de saúde em mais 1000 curas básicas na 1000ª cura cirúrgica, 203 habilidades básicas de faca 2000 e dedenta e 1000 proficiência primária em defensibilidade diagnóstica, 55 moedas de caveira, 250 nível de popularidade 15 descrição. Muitos benfeitores sentiram pena e simpatia pelo aluno dono da farmácia Bloodsall Pharmacy, mas parecia que esse garoto doente à primeira vista estava completamente amargurado e adotou os métodos pervertidos de tratamento de seu professor. Linen perguntou o que significava a última frase, irritado. Ele é tão gentil e responsável com seus pacientes e dizem que seus métodos são pervertidos. Aí não havia nada objetivo ou justo nessas palavras. Ele tinha mais 4 pontos especiais que poderia gastar para melhorar sua condição física, porque se quisesse sobreviver em um mundo tão caótico e continuar trabalhando como médico, seu corpo precisaria ser forte o suficiente. De repente, o corpo de Linen foi envolvido por uma luz verde e ele se elevou no ar. Não é ruim, Linen observou. Seu corpo realmente estava ficando mais forte. Ele levantou a camisa, cutucando os músculos abdominais com o dedo. Ele olhou para trás para o bebê demônio e a criatura roxa que o estava mordendo e aparentemente tentando comê-lo. Ele pegou o bebê nos braços, quase esquecendo o que fazer com ele. Um sinal saiu com informações sobre o bebê, no qual estava escrito que ele já estava no nível 2. Apenas recentemente estava no nível inicial de desenvolvimento e agora já havia subido para o 2º nível. Linen tinha uma tarefa adicional. O espírito fantasma do bebê está perturbado por ter nascido prematuramente, então sua aparência interna e externa estão distorcidas, mas quanto mais medo ele sente, mais rápido o bebê terá força para completar seu desenvolvimento. Uma tarefa adicional: criar óleo mágico para a lâmpada da alma. Recompensa da tarefa: mais 2 dias de uso da lâmpada. 2 tarefas adicionais: alimentar o bebê no quintal. Recompensa da tarefa: mais 50 favores do bebê. 3 tarefas adicionais: silenciar os reagentes e salvá-los para sua coleção de amostras. Recompensa da tarefa: mais 10 experiências de fabricação de amostras. Esperar o demônio cabeça de porco vir e buscar sua filha. A recompensa da tarefa está em análise. Linen não conseguia acreditar que havia uma variedade tão grande de missões, mas as 3 primeiras pareciam muito difíceis para ele. Ele teria escolhido a 4ª primeiro, mas a recompensa ainda era incerta. Mas o que significava o fato de que a análise da recompensa ainda estava em andamento? Linen recostou-se na cadeira com um sorriso, segurando o bebê perto. Ele pensou que esta devia ser uma recompensa muito generosa, afinal de contas. A escolha que acabara de fazer mostrava toda a sua responsabilidade. De repente, revelou-se que sua virtude aumentou em mais 10. Quando viu isso, ele deu um tapa na testa e lembrou que tinha esquecido completamente de alimentar o bebê. Ele colocou o bebê em um pote, dizendo para ele ficar aqui e se comportar enquanto Linen cuidava dos negócios. O bebê apenas encarava o pote enquanto Linen saía da botica. Ele saiu para fora, muitos pares de olhos o encarando da escuridão, mas ele não se importava. Ele abriu a tampa da adega fora do prédio, pensando que se o sistema não tivesse lembrado dele do bebê, ele teria esquecido completamente sobre isso. Linen abriu a tampa do porão olhando para baixo com cuidado. Linen encheu o canteiro de jardim com líquido verde. Uma janela apareceu, informando que ele recebeu 10 moedas de caveira. O favor do garoto era menos 10 e a escotilha estava aberta. Mais um Linen não entendia completamente que tipo de criança era essa. Durante seus 2 anos aqui, o professor nunca lhe contara nada sobre crianças assim, mas era melhor não perguntar nada ao professor, caso contrário, ele poderia se tornar alimento para este baile. Linen estava prestes a sair quando uma criatura apareceu na frente dele, bloqueando o caminho. Linen ficou levemente surpreso. Era algo feio, como uma batata com tentáculos e boca aberta. A saúde de Linen caiu menos 10. Parece que o sistema está realmente certo. Se deixado como está, este bebê de sangue se tornará cada vez mais distorcido em sua verdadeira aparência. A enorme criatura à sua frente abriu a boca. A saúde de Linen caiu mais, menos 32. Se ele não fizesse nada, o porco não reconheceria sua filha. Ele seria a primeira pessoa que não conseguia ficar perto dela por 1 minuto sequer. Estava ficando cada vez mais feio. Linen agarrou a criatura e a amarrou na cama. Ele teve uma grande ideia. Decidindo deixá-la fora, ele decidiu que teria uma cirurgia plástica no rosto dela. Caso contrário, faria com que tudo parecesse feio na rua. Linen colocou a mão no rosto, sorrindo, examinou seus tentáculos, cutucou-os com o dedo, dizendo-lhes que estava dizendo a verdade e que seria melhor que ela não se movesse. O medo da criança aumentou em mais 10. Linen examinou-a. O primeiro passo foi concluído e o próximo passo foi corrigir o rosto. O medo da criança aumentou em mais 10. Ele corrigiu o rosto dela. Linen ouviu uma batida na porta e quando a abriu, viu um cadáver envolto em ataduras. Seus olhos estavam queimando e sua boca estava aberta. Atrás dele, muitos outros olhos brilhavam. Linen o cumprimentou, dizendo-lhe bem-vindo à farmácia Bloodsoft. Era uma corrida fantasma flamejante. Espírito da morte. Nível 15 recurso, atua caoticamente. Capacidade de combate média. Descrição: é um espírito maligno queimado
queimado vivo em um incêndio. Seu corpo coberto por queimaduras, e sua personalidade foi distorcida e obscurecida. Não há nada de bom ou bom. Sobre este espírito, o espírito rugiu dizendo que queria mudar seu rosto. Havia uma nova tarefa. Ajudou o fantasma flamejante a mudar seu rosto. Tarefa recompensa mais 50 moedas de caveira experiência cirúrgica. Mais 50 recompensa especial, mais um apontado e convidado para entrar dizendo que sua operação ainda não havia terminado e era necessário esperar alguns minutos surpreendentemente. Este fantasma também precisa de cirurgia plástica. Por que não ajudá-lo? O espírito será capaz de ver suas excelentes habilidades cirúrgicas. O fantasma não disse nada, mas olhou para o médico questionador. Linen disse-lhe para não se preocupar, embora não tivesse experiência em cirurgia plástica, mas era muito bom em escultura em argila. Linen ficou sobre o monstro do bebê. Ele mostrou que, por exemplo, precisando de argila para figuras não é o mesmo que precisando de massa. A argila é mais rígida e durável. Não é muito seca e não é muito úmida. Amassar a argila é um bom teste de resistência das mãos. O medo da criança aumentou em mais 10. O fantasma ficou olhando para ele em silêncio, sua boca ainda mais ampla que o habitual. Linen esticou agitado, arrancou, jogou, e isso não me convenceu com o bebê. O espírito fixou o foco neles. A saúde do fantasma flamejante caiu menos 20. Linen continuou a amassar a cara do bebê. O espírito perguntou o que estava acontecendo aqui e que nada nesta loja inspirava confiança. Linen continuou a amassar a cara do bebê. O estado mental dos fantasmas flamé. A faca não entendia por que o espírito já estava deixando um sinal rápido de flash fantasma flamejante. Missão falhou. Fantasma flamejante tem mais 400 de medo dele. Este foi seu primeiro cliente a atingir o nível de extremamente assustado. Recompensa de mais 100 moedas de caveira. Popularidade aumentada em 10%. Linen indignou-se, sem entender como ousaram dizer que ele estava extremamente assustado. Ele não tinha feito nada para assustá-lo. Foi educado e sorriu docemente. Não deveria o espírito estar extremamente feliz? Linen decidiu ignorar isso por enquanto. Ele precisava lidar com o bebê primeiro. Depois de um tempo, Linen terminou a cirurgia plástica no fantasma. Ela parecia muito melhor agora. Diante dele estava uma bela garota de aparência humana, pequena, com cabelos loiros e olhos azuis. Linen era o melhor de sua classe em modelagem e desenho antes de se mudar para outro mundo, mas nunca imaginou que isso lhe seria útil em algum lugar. Linen notou que um terceiro olho vermelho apareceu na testa da garota. Ele recuou, algo jorrava de seu olho. Linen disse que a testa não era lugar para os olhos. Ele tinha trabalhado muito para esculpir seu rosto, então ele precisava cuidar disso e não deixar ninguém estragar. Caso contrário, não teria sentido culpá-lo pela próxima operação. Mais tarde, os olhos da garota se encheram de lágrimas. Um sinal com a informação piscou. Medo do bebê sangrento mais 50, e então mais 50 novamente. O sistema descobriu que o medo do bebê por ele aumentava rapidamente, o que retardava o processo de desenvolvimento incorreto do espírito em 321%, e isso continuava a diminuir. Sua recompensa: mais 151 moedas de caveira, mais 100 de experiência em cirurgia plástica. Recompensa especial: cabelo ofendido do espírito, mais 5 para que ele possa completar missões que o sistema nem sequer mencionou. Parece que ainda há muitas coisas desconhecidas sobre isso. Linen decidiu que estudaria tudo isso minuciosamente em breve. A garota estava ao lado dele, não muito longe, derramando lágrimas. Os fios de cabelo que Linen conseguiu poderiam ser bons para a autodefesa, mas eram apenas 5, então era necessário guardá-los para um combate sério. Linen tinha alguns fios em sua mão. Cabelo do espírito ofendido. O cabelo do bebê fantasma continha um extremo descontentamento. Se o inimigo o atacasse, eles se enrolariam nos fios e sufocariam até a morte. A pequena garota acenou feliz para ele, e um tentáculo se estendeu das costas dela, seguindo sua mão. Assim que Linen virou na direção dela, ela imediatamente o escondeu, fingindo que nada havia acontecido. Linen olhou para a garota com uma expressão perplexa e se perguntou se tinha imaginado isso ou não. O médico olhou para a porta aberta e os centenas de olhos brilhantes diante dele. Estava quase meia-noite e era hora de fechar a loja. Ele foi até a porta para distinguir entre dia e noite em um mundo escuro. Você precisava olhar para a luz da lâmpada da alma. Mais perto da meia-noite, a luz diminui e durante o dia, ela queima intensamente. Linen ergueu a lâmpada e os olhos da escuridão o seguiram para cima. Considere isso noite. A lâmpada estava mal acesa. Ele olhou para frente, vendo saudações em uma capa vermelha. Este é o momento em que todo monstro está em estado excitado, e se você não se esconder nas paredes da loja, pode ser atacado. Linen encarou o estranho à sua frente. Em um caso ruim, ele simplesmente seria despedaçado. Um sinal apareceu com a descrição: caçador de demônios, raça humana, nível de combate, habilidade de matar silenciosamente e sem testemunhas, ato caótico. Descrição: uma pessoa que se encontrou no mundo escuro, não pertence a nenhuma organização, é misteriosa e muito assustadora. Ele passou toda a vida caçando monstros, que considera o verdadeiro mal. Por favor, não tente entendê-lo. Pode ser muito perigoso. Linen ficou surpreso. Ele se perguntou se a pessoa à sua frente era realmente humana. Era a primeira vez que ele encontrava uma pessoa aqui nesses 2 anos, especialmente uma tão forte. Ele era incrivelmente poderoso.
Furioso, uma luz piscou ao lado do rosto de Linen. O homem falou dizendo que precisava urgentemente de tratamento, uma poção de batalha e uma poção restauradora de força. O rosto espreitou ligeiramente debaixo do capuz, revelando uma barba por fazer e um rosto envelhecido. Uma tarefa perigosa apareceu: curar um caçador de demônios ferido. Recompensa: mais 500 moedas de caveira, mais 50 de favor do caçador de demônios. A penalidade por não completar a missão era a morte pelas mãos de um caçador de demônios. Linen sorriu levemente, convidando-o a entrar. Disse-lhe para passar. Estavam quase fechando e ele estava aqui agora. O caçador sentou-se à mesa e colocou o arquivo na frente dele. Disse que achava que o beco estava cheio de monstros perigosos. Não esperava encontrar uma criatura de sua própria raça neste mundo. Ele sorriu levemente e estreitou os olhos. O caçador perguntou a Linen como ele ainda estava vivo. Uma notificação piscou, indicando que ele havia iniciado uma conexão interracial e a penalidade por não concluir a tarefa foi apagada. Linen respondeu com um sorriso e disse que também estava muito feliz em conhecê-lo. O médico perguntou o que ele precisava tratar. O caçador pegou seu arquivo e despejou o conteúdo na boca. Felizmente para Linen, eles eram da mesma raça. Se fosse um monstro, o caçador teria facilmente eliminado. De repente, o homem estava em pé na frente do médico. Ele tirou suas roupas e chapéu. Era um homem de cabelos brancos, bem construído, com bandagens enroladas nos braços. Ele bateu com o punho na mesa. Um sinal mostrou que o estágio de diagnóstico preliminar do paciente havia sido concluído e que seu ombro direito estava afetado pelo veneno da borboleta negra. O veneno já havia penetrado nos ossos do paciente, então a situação era extremamente perigosa. O caçador estava de pé na frente de Linen, fumaça negra escorrendo de seu ombro direito e seu corpo envolto em algo roxo. Linen perguntou novamente se era realmente uma borboleta negra. O caçador ficou surpreso que ele soubesse sobre ela e acrescentou que inicialmente subestimou o médico. Ele continuou sua história, compartilhando que quase foi morto por um espírito maligno de capa vermelha com esse veneno repugnante anteriormente. O homem sorriu e acrescentou que era bom que seu corpo se recuperasse rapidamente após o tratamento, e ele definitivamente não perderia na próxima vez. Linen concordou com ele e disse que definitivamente o curaria. Pelo olhar nos olhos dele, ele sabia que definitivamente o mataria se o médico não o tratasse. Linen cobriu a boca para não ser ouvido e perguntou ao sistema o que era a borboleta negra. Um sinal piscou com a descrição de que a borboleta negra é um corpo não uniforme no mundo escuro, completamente impregnado de ressentimento e aura de morte. Para o corpo da vítima, é destrutivo e agressivo. Aqui, ele cravou a faca em seu ombro e o homem contorceu imediatamente, deixando cair seu arquivo com algo nas mãos e dando um gole na mesa em que estava. Ele olhou para Linen e perguntou o que diabos ele estava fazendo. Linen respondeu com um sorriso no rosto que era necessário encontrar um tamanho de ferramenta adequado e deixar esses dois como opção de backup por enquanto. Duas facas já estavam se destacando do ombro do caçador. O caçador estava furiosamente indignado que ele ousasse enfiar algumas peças de ferro nele e por que ele fez isso em primeiro lugar. Linen retirou suas ferramentas, dizendo para ele não se preocupar, era apenas um teste de equipamento afinal de contas. Ele deveria ter percebido que a ferramenta errada poderia prejudicá-lo durante a operação. Julgando pela expressão assustada do homem, ele realmente não entendia. Linen continuou que, de qualquer forma, a parte da mão que segura as facas ainda será cortada, então ele não precisa se preocupar. Como médico, ele deve garantir que as facas se encaixem bem na carne dele. O homem atordoado não disse nada. Pelo contrário, achou que suas palavras faziam sentido e que aquele médico era um verdadeiro profissional. Mas será que tais manipulações eram realmente necessárias? Por que ele sentia que estava sendo enganado? As veias no rosto do caçador incharam. Ele disse ao cara para começar a trabalhar imediatamente. Caso contrário, se ele se esquivasse, ele o mataria na hora. Chegamos ao final do resumo desse Malwa. Inscreva-se e coloque o like para bater a meta de 100 curtidas. Se quiser a parte 2, só pedir nos comentários o nome do Malwa fixado no primeiro comentário.